Mas eu queria voltar um pouquinho. Vamos lá. Para falar um pouquinho da tua carreira no xadrez. Tá primeiro. legal. Você começou com uns 10, 11 anos. Alguém te incentivou? Foi na escola? Como é que foi? Cara, meu pai me ensinou as regras, né? Meu pai ensinava a gente todos os jogos, todos os jogos. E a gente tinha uma tradição de família que era o futebol de mesa, né? Botão. Meu avô foi presidente da Federação Paulista e eu jogava muito bem, cara. Eu joguei Campeonato Brasileiro com 11 anos e tipo, era sub-20, um negócio assim. Eu jogava equilibrado com os caras. E também eu jogava num botão no clube de círculo militar e não tinha jogo juvenil, eu jogava xadrez lá com os caras lá. E gostava de xadrez. E na época, 1990, então a gente chega exatamente ao tempo que eu comecei a jogar xadrez, que eu tinha de 11 para 12, que é o match Karpov-Kasparov, que foi em 1990. Primeira metade do match em Lyon e segunda metade do match em New York. E eu tinha um companheiro de escola, que era o Álvaro Aranha, que hoje é um dos maiores treinadores de xadrez do Brasil. A gente seguiu a carreira. Ele é mestre da FIDE, né? Ele tá quase chegando no título de mestre internacional. Ele já falta alguns requisitos, mas ele vai chegar. E a gente, cara, jogava, estudava junto, começava, a gente ficou uma febre aquilo ali, porque tinha companhia, as partidas saíam no jornal, a gente reproduzia as partidas e etc. E eu comecei a jogar xadrez por aí. Aí eu tenho uma evolução muito rápida, né? Eu sou campeão paulista cadetes, que até 16 anos, em 93, depois 94. Jogo os campeonatos pan-americanos, em 95 eu sou vice-campeão brasileiro, jogo o campeonato mundial, sou o melhor brasileiro, o mundial que foi em Guarapuava, ano de 1995. Você tinha 17 anos? Tinha 17. Fenômeno. Tava indo super bem, cara. Super bem. E como é que era? Você tinha um treinador já nessa época? Cara, olha só, eu tive um treinador, o mestre filho Angel Gutierrez, que era professor da ABB, do clube que eu era sócio, do Banco do Brasil. Ele é excelente treinador. Ele também participou da formação de jogadores como Giovanni Vescovi, que são da minha geração, que eram excelentes. E depois eu fui um tempo por conta própria, depois eu voltei. Tive outros treinadores como Herman Cláudios, que é o cara que escrevia no Estado de São Paulo, que hoje é meu parceiro de estudo, um privilégio jogar com ele. E depois tive aula com o Gilberto Milhos, que foi o melhor jogador brasileiro da história depois do Mequinho, né? Que me ajudou para fazer o título de mestre. Que é difícil, né? O pessoal fala, pô, como é que é título de mestre de xadrez? Explica um pouco melhor, porque, cara, é um assunto que para mim é totalmente novo. Né? Cara, é uma coisa tão... É complexo isso aí pelo seguinte, vamos lá. Por exemplo, o título de mestre ele equivale a um título de mestrado ou doutorado em alguma universidade. Qual que tem vantagem? O título é vitalício, porque é muito difícil de você conseguir. E você geralmente não paga mais inscrição em nenhum torneio do mundo. Você te convidam e depois você tem um piso lá de cachês para você jogar, porque só jogadores... O cara só pode conseguir titulação se ele jogar com outros jogadores que tenham esse título. E vamos lá. Cara, é o meio parte, e assim, só para explicar, o título mais alto é Grande Mestre, é o título de um acima, depois Mestre Internacional, depois Mestre da Federação, Mestre da FIDE. Depois criaram os outros títulos, Mestre Nacional, etc. Mas assim, os títulos internacionais é Grande Mestre, Mestre Internacional, Mestre da Federação. Para você... Cara, Mestre Internacional é tão difícil, cara, eu posso me equivocar um pouco nos números, mas não muito. A gente tem 15 grandes mestres na história do Brasil, em todos os tempos, que é o título acima, e acho que deve ter uns 35 mestres. Em todos os tempos, seleto. Desde 1950. Muito né? seleto. Então, assim, entendo o título, praticamente se coloca como você, provavelmente pelos critérios técnicos, todas as pessoas que conseguiram o título de mestre vão estar, pelo menos até hoje, entre os 50 melhores jogadores da história do Brasil. Isso é muita coisa. Muita coisa. Tá bom. Muita coisa, porque é um país do tamanho que tem o Brasil e etc. Cara, para você fazer o título é muito difícil, porque não é você ir bem num torneio, né? Você tem que ter... Os requisitos são... Você precisa chegar até 2.400 de rating, que é uma pontuação no ranking internacional. Para você ter uma ideia, meu ranking hoje é 2.370. O do Magnus Carlsen, que é o campeão do mundo, é tipo 2.850. O número 1 do Brasil tem 2.600, mais ou menos. O meu ápice foi 2.420 ou 30. Então, você tem que chegar nessa pontuação de 2.400 e você tem que fazer 3 torneios
que tem que ser torneios internacionais que pelo menos metade dos jogadores sejam titulados, tenham 4 bandeiras diferentes, não podem ser jogadores do mesmo país só. Entendi. E você tem que fazer uma performance bem acima do que faria um mestre internacional. Você tem que geralmente passar. No xadrez é 1 ponto para vitória, meio para o empate. Você tem que passar. Você tem que fazer uma performance com basicamente 1,5 ponto ou 2 pontos a mais do que um mestre faria. Então, para você provar que você tem aquele nível, você tem que fazer um resultado acima. Melhor. E você tem que fazer 3 resultados desses. Não é tipo assim, a gente chama de norma, né? Você faz uma norma num torneio. Beleza, faltam 33% e mais chegar no ranking. E tem um tempo estabelecido? Tinha. Antigamente era 5 anos que tinha, agora liberaram porque depois começou a caducar muita gente lá que não fazia. E a gente aqui não tinha tanto torneio, né? Então tinha bandeiras diferentes, né? Então tinha que ser torneio internacional e não era fácil de organizar. Os meus resultados eu fiz em Ilha Solteira, em 2003, um torneio internacional que o prefeito patrocinava um evento. Eu fiz norma de mestre lá, Ilha Solteira 2003, no divisa de São Paulo e Mato Grosso. Em Santos 2004 e fiz 2 normas na Argentina, em 2001 Pinamar e 2003 em Vicente Lopes. Né? Então eu fiz 4 resultados. Aí saiu homologado o título, etc. E foi bacana, e só falando do xadrez, eu meio que me aposento do xadrez, depois eu voltei a jogar, agora eu tô jogando, tô contente e tal. Em 2006, então, tipo assim, eu fiz um objetivo muito difícil em 2003, mas depois entrou o poker na minha vida, né? E o xadrez, eu acho que também você necessita de um foco muito grande. Assim como muito foco, exatamente. E uma das coisas que talvez eu tenha... eu podia ter seguido um pouquinho mais conciliando xadrez e poker, porque eu teria condição de fazer o título de grande mestre. Se eu dedico mais uns 3 anos. Eu respondi isso pro Felipe Eudebs, que tem um programa muito bacana, bem parecido com o de vocês, só que com xadrez. Perfeito. Ele é grande mestre, mas ele perguntou, ele falou, pô, você se arrepende? Eu falei, cara, eu não gosto de falar a palavra arrepender. Eu tomei um outro caminho que me deu mais dinheiro. Talvez eu conciliasse mais um tempo. Não me arrependo de nenhuma maneira, mas agora é mais difícil. Mas também não culpo, porque aquela grana que rolava em 2006, 2007, nunca mais ia rolar em nenhum outro lugar. Sim, não. sim. Galera sem saber a regra do jogo, então não tá errado também. Claro. Né? E a relação que eu tenho hoje com o xadrez é muito bacana, porque aí eu fico sem jogar os torneios internacionais, os torneios grandes muito tempo, e volto em 2018, mais ou menos, a começar a jogar alguns outros torneios. E tenho resultados bem bons para quem voltou a jogar, ou seja, eu acho que eu tenho quase a mesma força de jogo que eu tinha quando eu parei de jogar. Nossa. Ainda faltam 6 meses de gás ali para chegar no nível que você já tem. Exatamente, porque o xadrez, ele... eu até entendo o xadrez muito melhor do que naquela época, só que o cálculo, se você não está jogando o tempo todo, peca. Às vezes eu jogo uma partida de treino na internet lá e calculo um negócio lá que eu acho que dá certo, aí puta, você faz e você viu errado um negócio lá, você fica meio frustrado, porque uma coisa que calculava melhor com 2005. Também eu estava respirando aquilo ali muito mais tempo e tal. Então tem essa... E o xadrez é muito importante na minha vida, porque é daí que eu falo o espanhol e inglês fluente, é daí que me deu a cabeça para poder estudar o poker, poder colocar em palavras algumas coisas. Porque o jogador de xadrez, ele geralmente tem vantagem, porque ele geralmente, quando dá errado uma partida, ele se culpa mais... Ele não tem como culpar a variância, né? Ele perdeu... O ego do jogador de xadrez é maior que o do jogador de poker. Imagino, porque é um contra um. Porque é um contra um, você H1 o tempo inteiro. Exatamente. E sem variância, né? Se o cara ganhou, ele foi melhor que você. Então isso eu acho que o jogador de xadrez ele traz pro poker. Ele primeiro tenta entender onde ele podia ter melhorado, depois ele culpa a variância. Por isso a gente tem alguns exemplos, como o Fernando Viana, que é um excelente jogador. Xadrez também é muito bom. Foi meu companheiro de blitz, de xadrez relâmpago, muitos e muitos torneios e encontros a fio, com resultados parelhos. Aliás, a última ele ganhou, mas ele é um bom jogador, ele é mestre da FIDE, né? um título abaixo, mas ele é muito bom. E muito bom de pôquer também, né?
Não, a gente vê muito caso, né? Muito caso, cara. Muito caso. E não é só do gamão que você citou, Isso. do xadrez, do Magic. No Magic. São esportes Exato. muito parecidos com o uso da mente, querendo Exato. ou não. Então, acho que isso é legal. Eu queria mais uma lá. curiosidade de xadrez. Bora. Como que era o lado profissional nessa época? Como Tá. que é hoje em dia também? Tipo, como que a galera ganha dinheiro, tem Tá. apoio, tem patrocínio? Como é que funciona? Vamos lá. Cara, eu peguei uma época que a gente tinha... Por exemplo, como é que eu vi o profissional de xadrez? Eu jogava pela ABB, depois eu fui contratado pelo Pinheiros, que é um clube que tinha mais grana, me patrocinava os outros eventos. Tipo, Pinheiros era tipo jogar no Real Madrid do xadrez, né? Pagavam New York Open, Campeonato Mundial, é uma puta estrutura, né? Que infelizmente não tinha na ABB. A ABB eu agradeço muito, mas ficou... Para os objetivos que eu tinha, eu não podia ficar lá. Ficou pequeno. É bem parecido no futebol, entendeu? O cara vai, fala, pô, não dá. Foi para lá. E eu tava no Pinheiros, em 96 me fizeram uma proposta. Cara, eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha 17 anos, na verdade, em 95. Que me convidaram para jogar, representar uma cidade lá nos Jogos Abertos do interior de São Paulo. Cara, eu ganhava $1.000 por mês. Ô, louco. Com 17 anos. Não, e a gente tá falando de $1.000 por mês. Tipo, em 90... E assim, era... Foi a primeira vez que eu achei que eu podia... A primeira xadrez era paixão, né? Eu falei, pô, mas que legal isso aqui, né? E tinha os outros, davam outras coisas e tal. E as coisas meio que foram acontecendo, né? Tipo, eu virei meio que jogador de xadrez profissional num acaso, numa coisa que eu não esperava. E em poker muito menos, porque eu falei, pô, eu jogava lá, não tinha, nem Rounders tinha o filme, né? Era só um negócio tipo... Cara, tipo, sei lá, tipo, aposta esportiva, que o cara vai lá e fala, vou um tempo lá, ganha dinheiro e vai. E essa... Cara, toda essa... e aí no xadrez, como você ganha dinheiro? Ganhava e como ganha hoje, né? Os torneios, eles têm inscrições e têm prêmios, né? Ainda que os prêmios sejam... Tirando, por exemplo, os top 10 jogadores do mundo, ganham muito dinheiro com xadrez. Teve a bolsa do Campeonato Mundial agora, tipo, 2 milhões de euros. Caralho. Campeão, 1,2 milhão, segundo, 800 mil. Mas para chegar lá, ou seja, os cachês são muito altos, o xadrez é muito valorizado lá fora, para você ter ideia. A bolsa dos campeonatos mundiais, por exemplo, Kasparov e Karpov em 1990, é de $3 milhões. Tipo, pro Mundial de Xadrez. Tipo, o campeão ganhava 2 e quem perdia ganhava 1. Né? 3 milhões. Por exemplo, o Magic não se realizou, Bob Fischer e Karpov, em 1975, teria uma bolsa equivalente à luta do Muhammad Ali e do George Foreman. Caralho. $5 milhões em 75. Tipo, então o xadrez ele é muito bem visto fora. Por isso que os jogadores vão em outros países, porque você tem a opção dos torneios e você tem a opção sempre da parte de instrução, né? Porque você, quando tem um certo título, você meio que cobra X a hora de aula, etc. E tal. Então, a grande maioria dos enxadristas profissionais do Brasil, eles são mais professores que jogadores de xadrez. Eles fazem o que eles gostam, mas... e tem uns que ganham muito bom dinheiro, porque também montaram academias online, mesma coisa com o poker. Sim, sim. Tá? Só que o xadrez teve uma sorte aí, que teve o seriado Queen's Gambit, né? Cara, isso deu um boom absurdo. Eu até ia falar disso. Cara, é excelente. Você viu o seriado ou não? Eu vi. É espetacular. É excelente. E assim, é muito, cara, me emociona porque assim, é muito real. Uhum. A pessoa chegando a jogar sem rating no torneio, a pessoa te menosprezando. Cara, até o papo da loucura ali é comum, cara, porque é um negócio que você fica... Cara, você fica meio merda. Depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês do Ivanchuk. Ivanchuk é um dos melhores jogadores do mundo. Cara, o cara, ele ganha o campeonato mundial de partida rápida agora. Tipo assim, ele com 50 anos ganhou faz uns 3 anos do Carlsen, campeão do mundo principal. Esse cara é um gênio, esse cara tá há 30 anos como entre os... Hoje entre os 50 melhores, mas ele ficou tipo 20 anos entre os 10 melhores do mundo. E tá rolando a premiação nos Emirados Árabes, ganhou uma puta grana. E ele, cara, tá jogando damas com os amigos ali, né? Dama com peça de xadrez. E chamaram a premiação, ele desencanou, ele tava tão concentrado naquilo ali. Tem um vídeo que é engraçado, aí os caras vai lá receber o prêmio, ele vai, pula no pódio, pega o negócio. E você vê que ele tá calculando a jogada de dama. Tá pensando já no próximo movimento. Ele volta e faz lá a jogada do negócio de dama e ganha. Ele fica muito mais feliz com a partida de dama do que com o negócio que ele tava lá, porque a concentração te leva para outros lugares. E, cara, isso daí, hoje o nível do xadrez profissional
ele é muito nessa função das academias e dos eventos. Por exemplo, os prêmios a gente não pode nunca comparar com o poker, né? A gente teve agora, por exemplo, um torneio aberto de xadrez em Niterói. Eu acho que o campeão do torneio ganhou acho que R$5.000. Tudo bem que os caras ganham a estadia, ganham etc e tal, mas isso aí não é o fonte, por exemplo, ganhou o Krikor Mekhtarian, que é um grande mestre, mas a função dele principal, ele é contratado da Fúria. Ele é streamer da Fúria e ele é o representante do Chess.com no Brasil. Então o xadrez para ele o jogar já é a terceira fonte de renda. Então ele está na arte ali, né? Então assim, o mercado do xadrez se movimenta mais pela questão das aulas e dos sites. Eu até ia trazer a questão dos streamers, porque deu uma bombada durante a pandemia ali. Nossa! Tipo, foi exatamente o que você falou. Lançaram o Queen's Gambit, veio a pandemia, cara, começaram a aparecer vários streamers, aumentar o número desses streamers. Óbvio que eles já existiam, mas né, começou a aparecer mais para o grande público. A Fúria se interessar. Exato. A maior organização de esporte do Brasil se interessar. Exato. Então, começou. Como é que isso traz um novo público, talvez, para o xadrez? Isso traz uma renovação? Cara, qual a importância disso para o cenário? Isso é bem legal, cara. Isso dá uma meia que credencia o xadrez para outras coisas, né, cara? Assim, você meio que dá autoridade pro xadrez para algumas coisas. E, cara, você viu os números dos streamers de xadrez que apareceram? Cara, caras que eu nunca vi na minha vida. E vou ser bem sincero, não tô aqui pra fazer média com ninguém. Eu acho o trabalho deles uma merda, cara. Não dos streamers profissionais de xadrez. Claro. Tô falando dos caras que entraram somente surfando a onda do Queen's Gambit. Não tô desmerecer, assim, eu tô dizendo que assim, foram caras gênios para entender aquele mercado. E eu fico com muita pena porque ninguém do xadrez ocupou o espaço que os caras ocuparam. Sim. E hoje, pra você ter ideia, um amigo meu, o Alva, esse cara que é um treinador da equipe olímpica brasileira, puta cara do xadrez, escreveu livro. O cara fora de série. E a gente foi jogar num torneio agora no clube de xadrez, juntamos a turma lá de 92 e fomos lá jogar. E aí um cara pediu pra tirar foto, né, com o Alva. Falei, pô, que legal, né, cara? Pô, o Alva é o meu amigo, primeiro amigo que eu tenho na vida, 7 anos de idade, sou amigo do cara. E aí o cara tirou a foto e falou, como é que ele falou? Pô, não é todo dia que a gente encontra o Rafael Leite aqui, porque ele parece com um cara do streamer do xadrez que ninguém nunca viu. Eu falei, Rafael Leite, esse cara é o Álvaro Aranha, treinador da equipe olímpica, formador de todos os campeões juvenis do Brasil. O Alvinho falou, velho, olha a proporção que esses caras têm, velho. Sim. Cara, ninguém sabe no xadrez quem são esses caras. E os caras, por pegar surfar uma onda do algoritmo de mídias sociais, tem o seu valor. Claro. Mas assim, perdão, acho que talvez uma merda foi um pouco exagerado. Mas é que eu fico chateado por a galera do xadrez não ter tido o insight de ter ocupado um espaço que ocupou alguém que veio simplesmente, que não é do meio. Quer dizer, os caras jogam, tal, etc. E ele tem mérito, porque ele conseguiu. Meu primo, que é fã de xadrez, adora o canal do cara. Ele falou, pô, ele fala pro cara que nem eu. Exato. E o cara fez um trabalho que a gente tem que admirar. Eu não gosto do estilo e não gosto do jeito que os caras colocam as coisas, mas o trabalho deles tem valor. Porque ele consegue falar com um público que talvez o cara não fale. Né? Que são os dois, Rafael Chess. Todo mundo chama Rafael no xadrez agora. Rafael com 2 Fs, Rafael Chess. O outro Rafael Leite. E tem o Rafael Leitão, que é grande mestre, que tem um puta conteúdo, que também faz um bom dinheiro com a academia, que é meu contemporâneo. Então, se você for falar dos streamers, o xadrez tem, mas o cara tem 300 mil seguidores no YouTube. É muita coisa. Tipo assim, as lives do cara dão 5 mil pessoas. Você fala, cara, o que tá acontecendo aqui? Né? Aí você chega e fala, cara, talvez esse cara tenha ido mais fundo, porque, pô, pro cara que é meio profissional de xadrez, o cara fala, pô, tu fala uma merda, puta groselha dessas daqui, os caras estão achando legal. Mas, cara, ele é um interlocutor com a comunidade do Gambito da Rainha, que veio pro xadrez. Sim.